Oiê, prazer, meu nome é Amanda. Eu vou preparar hoje uma maquiagem marrom, porque já que nós estamos no inverno, eu acho que essa cor combina muito com o inverno. A gente se sente bem elegante usando marrom. Eu, pelo menos, me sinto elegante e luxuosa. Então, acho que tem tudo a ver. Inclusive, eu já estou até na paleta de cor da make que eu vou preparar. Basicamente, quase que eu vou usar apenas Kiko Milano. Se algum produto ou outro que não é da Kiko, porque eu amo a marca e ela tem um excelente custo-benefício. Então, para preparar a nossa make, é óbvio que tem que ter a preparação da pele. Então, aqui eu sempre começo aplicando a vitamina C da La Roche, porque ela é um antioxidante. Então, para quem tem pele oleosa, principalmente, ajuda muito a tirar a oleosidade, até se a sua pele é mista também ajuda. E também já prepara a pele para receber a maquiagem. Também o protetor, que nesse caso aqui o meu escolhido é o Epsol Sec Aqua da Mantecorp. Ele tem um aspecto, ó, bem aquoso, não pesa, também já ajuda trazendo cor. Começar a fazer esse refinamento para o acabamento da nossa pele. Eu vou começar então com tipo uma espécie de primer, que é esse Hydra Pro Glow da Kiko, que ele traz um aspecto luminoso de glow para essa pele, sem contar que ele potencializa a durabilidade. Então ele tem esse objetivo, colocar esse glow por baixo. Se eu tivesse uma base líquida, misturar ele na base. Mas eu vou usar uma base stick hoje. Ele tem um cheirinho muito agradável, então ele também já ajuda a hidratar. Vamos para nossa base. A escolhida é a Just Cavalli da Kiko. Ela é uma edição de verão que tem lá na Itália, então eu acabei de voltar da Itália, por isso que eu trouxe ela. E eu vou novamente reforçar a minha pele com proteção, porque ela tem o SPF. Tem um aspecto muito sedoso. Quando você passa, dá uma olhada o como que ela não pesa a pele. Olha isso, tô passando a base e olha como ela não pesa, ela realmente tem essa proposta de ser bem natural. Tipo, como ela é uma coleção de verão da Kiko, eu adoro as collabs que a Kiko faz e coleções mesmo sazonais, porque elas têm uns produtos bem diferenciados. Bom, tá vendo que eu tô passando e quase que você não. Parece que eu nem tô passando base. Olha isso! Gente, ela é maravilhosa essa base. Pincel aqui, que é da Real Techniques número 200, porque como ele tem as cerdas um pouco mais durinhas, é isso que a gente precisa aqui para poder dar o acabamento dessa base. Esse é o pincel para base. Sobre a minha preferência sobre bases nesse estilo, além da base stick, ela ser extremamente prática e extremamente versátil, eu também gosto dessa coleção da Kiko porque ela não pesa. Então eu gosto de uma maquiagem um pouco mais neutra. Como corretivo, eu vou trazer esse aqui da Payot, que inclusive de tanto eu usar já até saiu aqui o emblema, mas ele é um corretivo com sérum, retinol. Então, além desse corretivo ter essa proposta de make, ele também hidrata. Sempre venho aqui no cantinho, faço dos dois lados e também dou uma pontadinha aqui para só realmente apagar o escuro das olheiras que ficam em volta. Gosto bastante de fazer esse acabamento com o corretivo porque eu sinto que a base nem sempre ela cobre esses aspectos. Esse é o pincel da Real Techniques número 300 para a gente aplicar o corretivo, porque ele precisa ter essa ponta arredondada, tá vendo? E com esse comprimento para nossa aplicação do corretivo. Eu venho seguindo o movimento do desenho que eu já apliquei o corretivo, aproveito o excesso de produto e jogo na pálpebra também, porque dessa forma não fica carregado a maquiagem, ela não precisa colocar grandes quantidades de produto e também, olha a diferença, ó, olha, não apliquei no outro olho ainda, mas olha como que já dá uma diferença. Vou aplicar no outro olho também, contorno, e esse aqui eu escolhido é o da Kiko, Scooping Touch, o número 201, chique bem creamy. Faço aqui, trago para baixo, trago do outro lado
Venho aqui porque eu gosto das bochechas bem contornadas e coloco bem intenso aqui, bem intenso do outro lado. Passo aqui, porque o maxilar também merece ficar marcado. Eu vou até dar um reforço aqui, porque eu também gosto que o contorno da testa fique bem marcado. Vou trazer aqui no nariz pra gente dar aquela afinada e também faço isso aqui para que o afinamento do nariz ele siga essa linha para a testa também, fazendo aqui com a sobrancelha. Vocês viram que ele passa de uma forma bem creamy? Sobre o pincel dele, eu vou usar esse mesmo da Real Techniques número 200, o mesmo que eu passei a base. Só que eu tenho dois pincéis diferentes, um para cada proposta. Então esse aqui eu uso sempre para contorno. Esse rosinha, que ele inclusive é rosa porque ele foi uma collab com a Época Cosméticos. As pontas, as cerdas têm que ser bem duras para que ele possa espalhar esse produto que ele é já mais denso. Eu começo aqui na lateral, espalhando. Olha como que ele já vai trazendo esse aspecto bronzeado. Confesso que o contorno, gente, é uma das minhas partes favoritas da maquiagem, porque eu acho que fica muito tudo você ter um aspecto bronzeado na sua make. A corzinha de parece que você tomou um solzinho. Manter esse contorno desse jeito que você quer, você tem que fazer as batidinhas pra cima. Ó, do outro lado, sempre batia pra cima. Lembra que aqui na parte de cima eu espalhava jogando sempre pra cima. Aqui a mesma coisa, jogando sempre pra cima. Contorno embaixo, aí eu mudo o movimento, eu mudo o sentido. Eu jogo para baixo, porque aqui como eu quero afinar o maxilar para baixo, então eu jogo para baixo. Então eu venho aqui, claro que eu espalho o produto primeiro e depois eu jogo para baixo, porque para ele uniformizar também todo o contorno do meu rosto e não ficar aquela coisa artificial, fake. Petada no pincel e faço aqui. Mesma coisa do outro lado. Aperto o pincel e jogo para cima. Sempre em sentido ao movimento de como eu apliquei esse produto, ó, para cima. Para selar a nossa pele, o próximo passo, então, é usar algum pó, algo que possa realmente, de fato, selar. Eu amo esse aqui, é o Invisible Touch da Kiko. Ele é queridinho, inclusive, best seller da marca. Eu gosto porque ele realmente, ó, eu sempre faço para baixo, para poder pegar. Olha como o meu já tá usadíssimo. Isso porque ele deixa de uma forma bem natural, como eu comentei no início, que eu gosto de uma pele bem natural, nada muito pesado, nem muito carregado. O Invisible Touch, ele ajuda você a não perder a cor daquilo que você já aplicou, ou seja, eu não vou perder o efeito do contorno que eu já fiz e nem da base, consequentemente. Ele traz um aspecto bem pele de bonequinha. Então você vai vendo que conforme eu vou selando aqui o meu rosto com esse pó, olha como ele fica super natural. E também traz um aspecto aveludado. Eu gosto de maquiagem com aspecto aveludado, parece tipo meio mate, não fica aquela coisa brilhante, não é a minha característica. Vou escolher essa paleta aqui da Kiko. Ela é uma paleta bem versátil. Essas 4 cores, muito funcionais. Nossa sombra marrom. Tirar o excesso de produto, ó, faço isso. Importante tirar o excesso do produto, gente, porque senão ele já vem na pele muito carregado. Ele corre até o risco de cair aqui abaixo do olho. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu já faço esse macetinho. A sombra por toda a pálpebra, sempre esfumando. A minha ideia aqui não é fazer um olho super marrom, carregado. É realmente trazer apenas um toque. Olha só o truque que eu vou dar para vocês. Depois de aplicar toda a minha sombra, você repara que às vezes sempre fica um cantinho na lateral aqui que fica mais sobrecarregado? Então, olha o truquezinho. Pra gente achar que não fez merda e tipo ter que refazer tudo de novo. Eu venho na mesma paleta, pego esse iluminador aqui, ó, dou essas batidinhas, venho aqui e aplico no canto do olho. Isso vai ajudar a suavizar e a disfarçar essa parte, essa sombra marrom que veio mais pro canto do que deveria.
Então ele ajuda a dar essa suavizada. Além de disfarçar algum erro que você possa ter feito, ele também dá, ó, uma leve iluminada no canto do olho. Lápis aqui da Kiko, número 12. E ele é muito versátil, ele é lápis marrom. Então vocês vão ver aonde que eu vou passar. Eu vou passar ele em diversos lugares da minha make. Aumenta de forma dinâmica. Vou passar primeiro ele como um delineador. Passar ele aqui em cima com o iluminador, fortalecendo o marrom dessa make. Olha só o efeito. Gostaram? E já vou passar na linha d'água dos dois lados. Uma coisa que eu acho legal é você passar até o final. Tá vendo? Você tem que pegar o lápis e passar até bem a pontinha. Porque isso, ele cria um aspecto de profundidade no seu olho e fica bem bonito na make. Best-seller da Kiko, essa máscara marrom. Ela é muito queridinha, aspecto, vamos dizer, que parece ser mais aquoso, tem esse pincel bem fininho, um acabamento muito legal no olhar, coloração marrom. Vou começar a passar aqui, chegar bem pertinho, para vocês verem a diferença de um olho para o outro. E ela, além de alongar, ela também dá uma leve engrossadinha no fio. Então, isso é muito legal para maquiagem. Depois, então, da máscara, eu vou dar um toque muito especial para nossa make. Novamente, usando aqui a nossa paleta super versátil. Eu vou com esse pincel chanfrado da Real Techniques de número 356, que é específico para isso. O tinha dele aqui, vou pôr no nossa sombra marrom. Vou dar, claro, aquela tirada de excesso de produto. Venho aqui, ó, e vou colocar embaixo, dando uma esfumaçada bem de leve, para que ele crie uma textura embaixo desse olho e ele não fique tão bruto, tipo só o lápis de olho, mas criando toda essa camada. Eu acho muito legal. Olha a diferença de só o lápis para esse acabamento, essa diquinha que eu dei para passar embaixo. O outro lado também, ó, eu venho aqui na pontinha, vou trazendo, esfumando e criando todo esse acabamento embaixo. Apesar de já ter usado o meu contorno na preparação da pele, como a proposta dessa maquiagem é ficar bem marrom, bem nesse tom bronzeado, eu vou trazer então esse bronzer aqui, também da Kiko. Ele é da coleção Juicy Fizz, uma coleção que teve no ano passado, ele é o número 2 da cor Toffee. Olha como ele tem uma texturização bem bonita. Vou usar o meu pincel 419 da Real Techniques para aplicar ele. Então eu venho, faço, ó, esse movimento aqui durante todo o produto, claramente tiro o excesso e vou aplicar de forma bem sutil aqui em cima, mas porque eu quero dar uma potencializada, bem de leve, bem sutil, é quase que como se eu estivesse selando essa pele. Eu sei que eu já selei, mas é como se eu estivesse dando esse acabamento final de selagem em termos de bronzer. Sobre o blush, eu confesso que eu pensei muito em relação a ele. Eu não posso colocar um blush super vivo. Poderia escolher esse blush aqui da Kiko, também da coleção Juicy Fizz, mas olha como que ele é super brilhante, como ele chama a atenção, ele é vibrante. Por isso que eu ia passar ele, mas eu desisti. E aí, ó, eu vou usar esse da NARS, é o Dolce Vita. Ele é muito lindo porque ele é um rosa meio queimado. Vou usar o meu pincel número 400 da Real Techniques, porque ele precisa ter esse alongamento aqui para fazer o efeito que a gente precisa no blush. Então eu venho aqui, pego o produto, novamente tiro o excesso e vou passando aqui, levando para cima. Então, o movimento que eu tenho que fazer é começar a aplicar aqui na bochecha e levar para cima, porque se eu fizer isso aqui, eu vou alongar. Se eu colocar mais para baixo, pode ser que eu aumente a minha bochecha. E a minha ideia aqui nessa maquiagem é alongar, afinar, e então eu preciso colocar ela com esse movimento aqui para cima. Muitas vezes que eu faço é até
sabe, trazer aqui mais pra cima. Eu gosto às vezes de trazer até um pouco aqui na lateral do olho, nessa distância aqui da pele, mescla com o contorno, o bronzer todo que eu passei ali, e ele fica bem bacana, até tá bem alta usar um pouco de blush aqui na lateral. Gostei bastante de como que ficou esse resultado. Também vou utilizar a máscara, após aquele acabamento que a gente fez aqui, eu também vou passar um pouco dessa máscara aqui embaixo do olho. Queridíssimo! Esse glitter da Kiko é muito versátil. Luzência aqui embaixo e em cima da sobrancelha. Com esse pincel da Real Techniques 402, esqueci de mostrar pra vocês. Olha, que imagem linda! Com esse glitter eu vou aplicar ele embaixo, porque eu gosto de dar esse glow no olhar mesmo. Então eu aplico embaixo e também aplico, ó, aqui em cima. Para finalizar, então, a nossa make, vou usar esses dois aqui, que é o lápis de boca e o batom. Eu já falo mais sobre ele. Esse aqui é o lápis de boca da Too Faced, de cor Hot and Spicy. Ele é muito lindo, porque quando você passa ele, tem uma cor super legal. Eu não tenho um lápis de boca marrom, por isso essa cor aqui é a que mais vai se aproximar da combinação com o batom que eu escolhi, que vocês vão ver que ele é divino. Quando você passa, ai, eu adoro. Ele fica dando uma queimadinha na boca, até para poder aumentar um pouco o lábio. Ele tem essa proposta, por isso que ele é da coleção Lip Injection. Extreme Lip Shaper. No contorno da boca, eu, para dar uma aumentadinha na boca, também gosto muito de passar depois da boca, porque ele fica de uma forma que não é artificial e também dá aquela aumentadinha que a gente gosta na boca. Terminei de passar ele, o que vocês acharam? Tá vendo como ele fica bem no tom da boca? Vou optar por batom ao invés do gloss, porque é o tom mais parecido que eu tenho com marrom. Esse aqui é uma coleção da Kiko, que teve no ano passado de Natal. Snow Kissed Holiday, cor número 1. Dá uma olhada na textura desse batom. Olha como que é lindo. Ele tem um brilho na composição. Com essa coleção de Natal, eles trouxeram no ano passado todo essa cor bem brilhante. Olha como que tem um brilho na composição. E é lindo. Só de ver a textura, eu amo. Vai ser a peça final. Olha isso! Olha, mudei aqui a luz para poder mostrar o resultado final dessa make. E aí, o que vocês acharam? Ó, os detalhes aqui no olho, como que ficou. A boca. Dica, tá? Quem tem olho verde, o meu olho, ele é uma mescla de verde, meio mel. Uma maquiagem marrom é tudo, porque ele evidencia ainda mais e dá um destaque no olhar. Nossa, eu amei! Já estou prontíssima para os looks de inverno. Gente, me conta o que vocês acharam, se vocês gostaram do resultado, se vão aplicar em casa.